Tudo bem? Então tá jóia, pessoal. Então o tema que eu tinha mencionado para a Denise, assim que ela apresentou essa ideia, a Denise e a Elaine, quando apresentaram essa ideia, eu sugeri esse tema que acaba integrando duas áreas e a gente consegue falar um pouco mais, destacando alguns temas importantes da medicina chinesa, algumas possibilidades terapêuticas importantes. Então a palestra ela vai ter noções básicas e a gente vai citando algumas questões, como que a gente pode integrar. Então vamos lá, rapidamente só para recordar e reforçar, a medicina chinesa, a gente tem que sempre lembrar, ela tem duas bases principais quando a gente fala em opção de tratamento. Uma delas é lembrar que a medicina chinesa é baseada no diagnóstico de doenças e diferenciação de síndromes. Então esse é um ponto bastante importante, porque a gente escuta frases que são bonitas, são impactantes, mas não condizem com a realidade, do tipo: a medicina chinesa trata o doente, não trata a doença. Não é bonito falar isso? Mas se eu não trato a doença, a pessoa vai continuar sendo o quê? Doente. Então eu tenho que tratar a doença. Deu para entender? É bonito falar, a vantagem da medicina oriental, da medicina chinesa, é que ela não trata a doença, trata o doente. Show de bola. Só que se eu não tratar, o cara continua doente. Deu para entender? Eu tenho que tratar a doença. Qual doença? A doença da medicina chinesa. Eu até entendo o que as pessoas querem dizer quando usam essa frase. Querem dizer que o foco primário não é só o problema, e sim o todo. Ótimo, aí sim. Mas se eu não resolvo a doença, a pessoa continua sendo um doente. Esse é o ponto. E como que a medicina chinesa faz isso? Ela faz o diagnóstico da doença, então ela vai identificar, esse paciente tem a doença X no padrão da medicina chinesa. E a gente tem que conhecer um pouco dessas doenças na medicina chinesa para poder fazer a abordagem terapêutica. Porém, nós vivemos dentro da metade ocidental do mundo. E ao viver nessa metade, existe uma linguagem própria da área da saúde, que queiramos ou não, gostemos ou não, é a chamada linguagem biomédica, ou do sistema biomédico, ou do sistema da medicina ocidental. Então, algum paciente já chegou para vocês e falou: olha, eu acho que eu estou com um problema de subida do yang do fígado por causa da ingestão excessiva de alimento gorduroso que gerou um calor, umidade interna, afetou o fígado. Alguém fala assim para vocês? Possivelmente vai falar: eu estou com dor de cabeça, ou vai falar que está com pressão alta. Ela vai usar o termo ocidental. Isso não quer dizer que na medicina chinesa a gente vai tratar a enxaqueca, a gente vai tratar o que corresponde à enxaqueca no diagnóstico da medicina chinesa. Deu para entender? Ao tratar o que corresponde à enxaqueca no diagnóstico da medicina chinesa, eu também vou resolver o que corresponde à enxaqueca na visão ocidental. Mas esse não é meu foco primário. Meu foco primário é entender e diagnosticar pela medicina chinesa. Essa é a base. Alguns termos vão coincidir. Agora, se chega um paciente para vocês e fala que está com uma queimação na região do estômago, quando come arde, quando come parece que dói, tem uma sensação de dificuldade de digestão, possivelmente ele tenha qual doença ocidental? Gastrite. Deu para entender? Mas na medicina chinesa vai ser fogo no estômago, calor no estômago, pode ser frio no estômago, pode ser excesso de fígado agredindo terra. É isso que a gente vai tratar. Em chinês existe um nome para essa doença, que é Weitong, dor no estômago. Esse é o nome da doença chinesa. Só que a gente não precisa saber todos os nomes de doença chinesa. Quanto mais, melhor. Mas saber que a gente sim faz um diagnóstico de doença e aí vai para a diferenciação de síndromes. Tudo bem? Eu tenho que saber qual é a doença para encaixar as síndromes e não o contrário. Às vezes a gente vê discussões na internet do tipo: alguém vai lá, normalmente algum aluno ou profissional início de tratamento, é normal. Você vai lá, posta às vezes num grupo: paciente assim, o que eu faço? Aí normalmente vem alguém assim: qual a síndrome? Se você não sabe qual a doença, como você vai encaixar a síndrome? Exemplo, eu sempre dou esse exemplo, e quem já ouviu é bom que martela. Deficiência do rim é uma síndrome que acontece com frequência? Tá. Com deficiência do rim, pode ter queda de cabelo? É a doença alopécia. Ou pode ser queda de cabelo sintomática, mas pode ser doença. Ele pode ter a doença dor lombar, doença insônia, hipertensão, osteoporose, impotência, infertilidade. Viu quantas doenças? A mesma síndrome. O tratamento vai ser exatamente igual? Então adianta só saber a síndrome? Não. Então a gente já sai um pouco daquela questão: não trata a doença, trata a síndrome. De fato, só que eu tenho que saber onde eu encaixo essa síndrome. Que eu posso na acupuntura usar, por exemplo, R3 e bexiga 23 em quase todas essas. Mas os pontos para hipertensão e para osteoporose são totalmente diferentes a partir daí.
E se eu falar em fitoterapia, mais ainda. Deu para entender? Então eu tenho que saber a síndrome, mas eu preciso saber a doença. Então, através do quê? De uma visão integral que a gente tem no ser humano, com base numa critéria avaliação, análise dos diversos sinais e sintomas, eu vou identificar qual é a síndrome que mais acomete esse paciente. E a partir daí, eu vou direcionar meu tratamento. Se eu não conseguir fazer isso, eu até posso ter bons resultados. Mas se eu não sei o porquê que eu estou tendo aquele bom resultado também, quando ele falhar, eu não sei como corrigir. Exemplo prático. Você já deve ter ouvido falar, IG4 é bom para dor de cabeça. Quem já ouviu falar isso? Tá filmando, fala assim bem alto, porque aí grava, dá a impressão que... Obrigado. O professor Vinícius está ali, vai reclamar que está atrapalhando a aula dele, mas vamos lá. Já ouviram falar? Ótimo. Que tipo de dor de cabeça? É só daqui para frente. Porque o IG4 trata a dor de cabeça frontal. Quando existem os pontos de comando, existe uma musiquinha que diz que é Miankou Haku Show. Eu vou selecionar o IG4 para face e boca. A nuca não está na face nem na boca, região temporal não está na face nem na boca. Deu para entender? Então eu sei que o IG4 vai atender isso aqui. Se a dor de cabeça estiver aqui, legal. Mas, já pensou se eu tiver que decorar um monte de indicação? Não, eu entendi que ele atua aqui, nessa área. Aí eu não preciso decorar dor de cabeça, dor de dente, sinusite, rinite, paralisia facial. Por quê? Porque eu entendi que é daqui para frente. Então, ao analisar os diversos sinais e sintomas, eu vou identificar qual é a melhor forma de atender o paciente, eu entendi o que eu quero fazer, eu entendi o que o ponto faz, aí eu aplico. Tudo bem? Mas eu não posso esquecer que a medicina chinesa, ela, ao olhar para o paciente, ao buscar a doença, ao querer entender a síndrome, ela tem que, em seguida, apresentar uma proposta de tratamento. Senão a gente vai ficar só na teoria. Eu tenho que apresentar uma proposta de tratamento. E a medicina chinesa apresenta o que a gente chama dos ramos da medicina chinesa. E numa forma de facilitar, a gente fala em 5 ramos. Existem várias outras subdivisões, mas a gente fala em 5 ramos, onde se destaca a acupuntura e moxa como o primeiro, mais conhecido e mais difundido no Ocidente. Não necessariamente o de maior uso na China. Fitoterapia chinesa, dietoterapia, massoterapia ou tuiná, os exercícios Qigong, Tai Chi Chuan, Liang Kun. Você tem 5 principais formas de abordar o paciente. E aí, o que a gente tem que entender é que não necessariamente elas são ciências que todo mundo tem que dominar e não necessariamente são ciências que trabalham totalmente isolado. Quando a gente fala em medicina chinesa, a gente está falando de um sistema médico próprio, que tem forma de avaliação, anatomia própria, tem trajeto de canal, que é diferente do ocidental, então tem anatomia própria, tem fisiologia própria, tem patologia própria e tem terapêuticas próprias. Tudo bem? Seria como se a gente pudesse fazer uma analogia simples, se cada um desses ramos fosse as formas de atuação na visão ocidental perante o paciente. Por exemplo, a fonoaudiologia é uma forma de atuação. A psicoterapia é uma forma de atuação. A fisioterapia é uma forma de atuação. A terapia ocupacional. E assim, você tem as formas de atuação dentro de um sistema médico. Deu para entender? A medicina chinesa ela tem um sistema médico onde cada uma dessas se conversa. Quanto mais eu conheço, melhor eu integro para o meu paciente. E a gente, quando fala em ramos, a gente tem a medicina chinesa como uma árvore central e eu tenho os ramos dessa medicina chinesa. Então a gente tem ramos que têm afinidade maior. Por exemplo, quando eu falo em dietoterapia e fitoterapia. Eles saem praticamente de um primeiro ramo comum. E aí eu vou ter formas de abordagem diferentes. E aí eu vou ter um ramo maior, que são as abordagens com canais. Por quê? Dieto e fito tem uma abordagem primária em órgão e víscera. Acupuntura, moxa e tuiná tem uma abordagem primária em canais. Isso não quer dizer que eu não possa atuar com fito e dieto em canais. Isso não quer dizer que eu não posso atuar com acupuntura em órgão e víscera. Mas eu tenho um ramo que atua de fora para dentro, acupuntura, moxa e tuiná. E eu tenho um ramo que atua de dentro para fora, dieto e fito. Eu posso aplicar erva externa? Claro que posso. Eu posso integrar, ajustar. Mas são ramos comuns. Então a acupuntura é um ramo. Moxa, hoje a gente fala, e a expressão clássica chinesa é de acupuntura e moxa, mas se vocês pegarem as primeiras menções lá atrás, pré-imperador amarelo, momento do imperador amarelo, eram práticas, em alguns momentos, independentes. Em textos pré-imperador amarelo, por exemplo, os textos que foram escavados em Mao Anduei,
não se fala de agulha, só se fala de moxa. Então se fala dos 11 canais de yin e yang de moxa. Não se falava de acupuntura naquele capítulo específico. Deu para entender? O que vocês acham que é mais fácil? Fazer uma agulha fina o suficiente para estimular um ponto ou aquecer algo? Aquecer. Possivelmente naquele período as agulhas eram muito grossas e trabalhavam mais com sangria até. Tanto que no Imperador Amarelo, um dos primeiros capítulos, ele diz que ele quer tratar as pessoas com agulhas finas. Ele está destacando já uma mudança de paradigma naquele período. E aí a gente tem ainda o ramo dos exercícios. Mas todos esses ramos, eles têm que ter uma raiz. E quando a gente fala em raiz da medicina chinesa, a gente está falando do que a gente chama dos 4 grandes clássicos da medicina chinesa. E hoje, felizmente, já existem os 4 em língua portuguesa. Então não tem mais desculpa de não ler os clássicos. Ah, mas a tradução é boa, a tradução é ruim. É melhor ter tradução e você identificar se ela é boa ou ruim, do que não ter nada e você não ter nem acesso à informação. Então, todas essas já existem em português. Algumas, inclusive, com até 2, 3 versões em português. Então, dá para ter acesso a essa informação. Agora, já que eu citei os clássicos, eu gosto de dizer que os clássicos são textos que não são para serem lidos, são textos para serem aprendidos. Não é um texto para você pegar que nem um livro, um romance, que você vai ler do começo ao fim. Os capítulos não necessariamente estão em sequência, não necessariamente estão em conexão direta um com o outro, e muito menos foram escritos pela mesma pessoa no mesmo período. Então você vai ler e vai encontrando as diversas informações em capítulos diferentes. Tanto que no Suen, uma parte do Imperador Amarelo, por exemplo, cada capítulo termina com o ideograma de Luan, que dá a ideia de tratado ou discussão. É como se aquele capítulo tivesse a informação necessária para aquele momento. E aí, obviamente, você vai ter blocos de capítulos e informações diferenciadas. Tudo bem? Então, para que eu entenda adequadamente o tratamento dos ramos, é sempre importante eu fortalecer as raízes. Exemplo bem simples. Você quer que uma árvore cresça forte, você vai regar a folha ou a raiz? Se você quer que a árvore fique mais bonitinha para a visita receber, você vai limpar a folha ou vai limpar a raiz? Vamos tomar cuidado quando a gente está só limpando folha para receber visita e quando a gente está fortalecendo a raiz para receber um monte de gente. Perceba a diferença? Não aqui vocês, claro que não, mas vocês já devem ter visto algum parente distante, alguém que às vezes vai receber visita, passa até um espanador na folha da planta que tem em casa. Já viram esse tipo de coisa, não viram? Joga um borrifadorzinho na folha. Isso melhora a qualidade da planta, mas deixa ela mais bonita, não deixa? Tem momentos que eu preciso deixar a folha ou o fruto mais bonito. Tem, na fase final. Depois que você já tem uma raiz forte. Outro exemplo, vocês já devem ter visto, quem não viu, pega na internet, plantação de pêssego perto da colheita. O que eles fazem? Cada fruto é envolvido com um saquinho de papel. Por quê? Porque a raiz já estava forte, a árvore cresceu forte, o fruto cresceu forte. No momento final, aí você dá uma embelezada nele. Porque se você não proteger, o passarinho vai lá e bica, o fruto vai estar excelente, mas com um furinho. Deu para entender? Se a gente pudesse fazer uma analogia, estudar bastante, praticar bastante, e aí você deixa a sua clínica mais bonita. Agora, clínica bonita, sem o conhecimento de base, não se sustenta por muito tempo. Deu para entender a analogia? Então vamos lá, que eu só estou no terceiro slide, são 70. E aqui eu trago uma citação rápida, já que a gente está falando da integração de afito. A professora de aula já apresentou temas similares em alguns momentos. Então, basicamente, esse ideograma aqui é de fitoterapia e decocção. Não, fitoterapia em decocção ataca o exterior. Ataca o interior, está invertido, ataca o interior. Acupuntura e moxabustão ataca o exterior. Se eu atacar de fora para dentro com acupuntura e atacar de dentro para fora com a fitoterapia, não tem para onde a doença fugir. Quem está tirando foto lembra que está errado isso aqui, hein? Está invertido. Só para deixar claro. Aqui a gente está falando de estratégia de guerra, tá? Exatamente, a expressão aqui é atacar. Tá? Então, se eu ataco o canal, a doença que está no canal, ela tende a querer se esconder. Se eu ataco com erva, a doença tende a superficializar. Já deve ter visto alguns casos, parece que ao atender com fitoterapia ou dietoterapia, o paciente começa a apresentar outros sintomas.
É como se a doença estivesse tentando escapar daquela melhoria. Se você ataca os dois ao mesmo tempo, não tem para onde ela ir. Ela tem que fugir. E aqui uma outra forma, eu gosto de trabalhar bastante com o conceito dos ideogramas. Esse aqui é o ideograma clássico de fitoterapia ou de erva. É o mesmo ideograma que se usa para medicamento na China. Exatamente o mesmo ideograma. Se você parar para analisar parte por parte desse ideograma, você consegue fragmentar e ter algumas ideias, né? Esse ideograma aqui ele tem um significado próprio, cada um tem uma parte. Mas, rapidamente, se eu só separar a primeira da parte inferior, a primeira literalmente é grama. Então, várias das substâncias que a gente usa na fitoterapia chinesa vão ter este radical de grama ou de planta. E esse aqui, que não dá para ver direito nesse momento, mas seria essa parte laranja aqui, significa felicidade. É um ideograma que remete à felicidade, alguns traduzem como parte de música, da ideia de coisa agradável. Então, numa forma poética, para que a gente possa memorizar, a gente pode recordar que fitoterapia nada mais é do que trazer alegria ou trazer a felicidade para a pessoa através do uso de ervas. Deu para entender? Eu posso depois fragmentar e entender, mas se eu consigo trazer essa felicidade para a pessoa, eu estou resolvendo a condição da saúde dela. Porque é uma pessoa mais... Lógico, você tem pessoas saudáveis que são tristes e você tem pessoas doentes que são felizes. Obviamente. A gente está fazendo uma analogia aqui. Trazer essa alegria de vida através do uso das ervas. Então, rapidamente, para quem não conhece, fitoterapia é o principal ramo da medicina chinesa. Se você chega na China e fala, eu trabalho com medicina chinesa, 95% das pessoas vão achar que você faz fitoterapia. Aqui no Brasil, você fala que trabalha com medicina chinesa, quase todo mundo vai achar que você trabalha com acupuntura. E já melhorou bastante, porque se fosse há uns 10, 15 anos, iam achar que você ou faz só emagrecer ou parar de fumar. Que era para isso que a acupuntura servia, quando via aquelas bolinhas ou coisinha na orelha. Já melhorou bastante. Mas, se o principal ramo no Ocidente é a acupuntura, na China o principal ramo é a fitoterapia chinesa. Tá? Por isso que a gente sempre estimula a busca maior por esse outro ramo importante. Então, a fitoterapia é o principal ramo. Apesar da gente usar a expressão fitoterapia e ela ser a mais utilizada no mundo todo, não é só erva que a gente trabalha com partes de animais, partes de minerais e, obviamente, muitas plantas. Né? A RDC 21 de 2014, ela regulamentou, através da Anvisa, a entrada oficial, vamos dizer assim, oficial, entre aspas, de produtos da medicina chinesa aqui no Brasil. Ela venceu agora em 2017, já foi renovada de novo, excluindo a parte de animais, né? E excluindo fungos que são microscópicos. Então, você só pode ter produtos de origem mineral, vegetal e fungos macroscópicos. Aí eu pergunto, por exemplo, uma concha de ostra é mineral ou é animal? Mas ela veio de ostra. Mas a partir do momento que ela virou só a concha, ela é mineral ou é animal? Ponto de interrogação. Fóssil de animal. Fóssil, é um mineral ou é animal? Ponto de interrogação. Existe uma substância que é o Dandouchi. Ele é a soja fermentada. Se ela está fermentada é porque tem algum fungo ali, correto? Ele é considerado macroscópico ou microscópico? Então, existe sempre essa questão, a gente tem que entender melhor. E por que é proibido animal se eu posso importar carne da Argentina? Aqui eu estou entrando só para a gente pensar. Não quer dizer que está certo ou está errado uma coisa. Mas deu para entender? Se eu posso trazer carne de outro país, é animal também. Mas vamos lá, fitoterapia é o principal ramo, trabalha com essas várias formas de trabalhar, de substâncias para que a gente possa atuar. E lembrar, eu posso usar para tratamento de doença. Eu gosto de dizer, não receiem falar a palavra doença, desde que vocês tenham na cabeça que eu estou falando da doença na visão chinesa. Não adianta, que fórmula é boa para infertilidade? Depende do tipo de infertilidade. Que fórmula é boa para gastrite? Você tem certeza que é essa doença na medicina chinesa? Aí você vai. Prevenção de doença e promoção de longevidade. Né? O Shannon Ben-Saldin, que foi o primeiro livro de fitoterapia, que ele é fragmentado para você estudar erva por erva, tem várias ervas que na descrição dela está escrito usar por longo tempo causa isso. Esse é o efeito benéfico de usar por longo tempo. Então, obviamente eu não estou falando de tratamento, eu estou falando de prevenção. E falava-se muito de longevidade. Tem algumas, por exemplo, usar prolongadamente deixa o corpo mais leve.
Se tiver uma visão mais mística disso, eu posso achar que está falando de iluminação, de uma questão de um caminho taoísta, de elevação, ou eu posso falar de deixar a pessoa mais leve, não no sentido só de emagrecimento, mas leve no sentido de não carregar o peso das doenças. Porque as doenças tendem a causar peso nas pessoas. Deu para entender? E aqui um outro ditado só para associar, Yao Shi Tong Yuan, Yao, remédio, medicamento, Shi, alimento. Erva, ou seja, remédio e alimento tem uma origem comum. Mudou a dosagem, mudou a quantidade, mudou a forma de aplicação, ou eu estou falando em dietoterapia chinesa, ou estou falando em fitoterapia chinesa. Será que não é interessante eu fazer um diagnóstico do paciente e perceber que esse paciente, por exemplo, tem uma tendência a acumular umidade e mucosidade, porque ele tem uma deficiência do yang do baço, e eu pedir para ele evitar alimentos que causem isso? Sim ou não? Eu já estou integrando. Eu faço o meu tratamento com acupuntura, eu vou usar lá o meu baço 15, eu vou usar o E36 para fortalecer o yang do baço, eu vou fazer moxa, legal. Aí a pessoa continua comendo um monte de laticínio. Ou um monte de iogurte. Eu não estou querendo dizer que laticínio e iogurte faz mal, mas para aquela pessoa que tem tendência a acumular umidade e mucosidade, não é a melhor opção. Na medicina chinesa, seja em fito, dieta, não existe isso é proibido para todo mundo ou isso é bom para todo mundo. Eu tenho que saber o que é. Eu tenho que identificar e direcionar o tratamento. Mais um pouco para entender essa associação de fito e dieta, esse ideograma TAN, aqui na versão simplificada, aqui na versão complexa, ele é usado tanto na fito quanto na dieta. No dia a dia, esse ideograma significa sopa. Se você vai a algum restaurante chinês e vê esse ideograma, você está falando de alguma sopa. E quem já foi para a China, já foi em restaurante chinês, normalmente no final da refeição ou no meio da refeição, pelo menos tem um tipo de sopa. Esse é o ideograma. Agora, se eu estou dentro de uma aula de fitoterapia chinesa, esse ideograma não vai ser traduzido como sopa, e sim como decocção. As fórmulas clássicas chinesas, na grande maioria, terminam com este nome aqui. Por quê? Porque elas eram feitas para ser cozidas, ou seja, em decocção. E aí você tem mais uma vez a questão da origem. Possivelmente, e essa é a forma que hoje mais se entende, fala-se de um profissional chamado Yi Yin, que seria o criador das decocções, seria um chefe que trabalhava na época, alguns falam que já era império, já tinha imperador, outros falavam que ainda não era o chefe do governo, mas não necessariamente com o termo imperador, mas isso é detalhe. Percebeu-se que aquelas sopas que ele preparava tinham finalidade terapêutica. As pessoas que ingeriam as sopas respondiam melhor para algumas condições. E eles começaram a analisar, estudar e aplicar, e aí você tem o primeiro livro das sopas. E esse primeiro, até Yetanjin, você tem os métodos das sopas onde você começa a ter a finalidade terapêutica para elas. E aqui um exemplo para associar, o Shan Han Lun é um daqueles 4 grandes clássicos, tive a honra de traduzir ele para o português, e ele ainda hoje é o texto clínico mais importante da história da medicina chinesa. Ainda hoje. Todas as universidades chinesas têm a disciplina de Shan Han Lun na grade curricular. Né? E além disso, ele traz as fórmulas que ainda hoje são usadas. Hoje, se vocês pegarem, aqui no Brasil ainda não, mas se pegarem, por exemplo, Estados Unidos, alguns países onde você tem exame para poder exercer a medicina chinesa, cerca de 70% a 75% das fórmulas vêm daqui, do Shan Han Lun. Essa aqui é a primeira fórmula descrita no Shan Han Lun, na cláusula 12. E ela e variações delas formam a principal base. Né? E aí, você tem Guiji, que é o ramo de canela, e Tan. Então você tem a decocção do ramo de canela. Esse é o nome dela. Se ela tem esse nome, concorda que fica fácil de eu saber qual é o ingrediente principal? É Guiji. Antes do Jiang Junji, que criou esse texto, as fórmulas eram descritas com algo do tipo fórmula do dragão branco, fórmula do tigre. Você tinha nomes para a fórmula, mas isso não facilitava no entendimento de para que ela servia. Quando você fala em Guiji Tan, se você entende o que é Guiji, facilita para você entender como você vai aplicar. E aí, só para vocês perceberem, canela a gente usa na culinária? Vamos pensar, uma das finalidades desta formulação
Tá? A descrição em chinês é golpe de vento no Taiyan, ou seja, uma doença afetando a superfície com golpe de vento. O pulso, ele tem uma característica Yang, o pulso vai estar mais flutuante, então o pulso Yang está flutuante, o pulso Yin vai estar tenso. Tá? O pulso Yang remete que eu tenho o calor localizado, eu tenho esse calor que pode se manifestar na superfície, o paciente está com febre, outras condições, eu tenho que expulsar isso. Tudo bem? Mas é uma fórmula que aquece. Eu gosto de fazer uma analogia só para vocês recordarem. Pensa no quentão. Não que vocês, profissionais da medicina chinesa, vão beber quentão, mas vocês devem conhecer algum colega que já bebeu quentão. Não aqui próximo, mas algum colega distante que já ingeriu quentão e já deve ter contado para vocês os efeitos que gera no corpo. Possivelmente ele aquece, faz transpirar. Não que a gente saiba, mas já ouviu dizer. Vamos ver se tem alguma coisa similar. Tem canela no quentão? Tem gengibre no quentão? Tem alguma coisa doce no quentão, tipo dasal, que é a maçã? Se alguém já comeu dasal fresco, ou shen dasal, é quase igual a uma maçã. Levemente ácido e adocicado. Eu não estou falando do dele quando ele está vermelho, tá? O shang ele vai estar esverdeado por fora, não por fora. Por fora. E aí você ainda tem o ganzao, que é o alcaçuz, que é doce, e tem muita gente que eu ouvi dizer que coloca até açúcar no quentão. E você tem aqui o shaoyao, que obviamente não é a mesma coisa, mas ele lembra um pouco algo que vai dar uma textura, vai ajudar a engrossar. Tá? Alguns falam de algo similar à mandioca, só para associar, é uma outra planta totalmente diferente. Mas quem vê ela estruturalmente, ela é mais fina, mas tem uma característica similar. Dá para ver que a gente usa isso aqui na dietoterapia e usa na fito? Dá para ver que a gente tem essa finalidade terapêutica, porque o quentão é ingerido no período de inverno, onde eu quero de fato prevenir doenças, e se o frio ataca a superfície e pode causar bloqueio na superfície, eu tenho que de alguma forma expulsar isso. Então eu tenho que ingerir substâncias que aquecem e espalham. E na medicina chinesa a gente vai usar substâncias que aquecem e espalham. Por exemplo, o guiji, que é morno e picante, ou quente e picante. O gengibre, que vai ser morno e picante. Então, eu entendendo isso daqui, eu vou lá e aplico. E o Shanlun, ele é tão interessante, ainda mais na proposta da palestra, que é a integração de acupuntura e fito, que tem uma cláusula. Tá? O Shanlun, eu falo que ele é um texto clínico porque ele é da seguinte forma. Tal sintoma, e aí vem isso aqui, ó, essa expressão, ó. Vem todos esses sintomas, e aí vem a expressão, Guiditan controla. Na verdade, esse daqui pode ser de governar, tá? O mesmo ideograma de rei. Mas, eu tenho todos os sintomas, como que eu trato? Guiditan controla. É assim que ele é escrito. Você tem os sinais e sintomas, qual a fórmula para tratamento? Ah, mas o sintoma variou isso, você vai usar essa fórmula mais isso. Ah, eu fiz isso e não deu certo, você vai usar essa fórmula de novo mais isso. Ou essa mesma fórmula sem isso. É um texto clínico. Então tem uma cláusula, que se não me falha a memória é a 22, que ela vai apresentar o seguinte. Você deu o Guiditan, mas o paciente continuou com vexação e inquietude. O que você faz? Agulha VB20 e VG16 e dá Guiditan de novo. Deu para entender? Ele não mudou a fórmula, ele acrescentou a acupuntura para resolver a situação. A acupuntura potencializando e melhorando o efeito da fitoterapia. Deu para entender? Porque ao saber o que essa fórmula faz e ao perceber que ainda restou um pouco de inquietude, que é uma agitação, normalmente a gente fala que tem um calor ali afetando, e é um calor, a acupuntura é muito rápida para ajudar a expulsar isso. Então você agulha VB20 e VG16, por quê? Porque a cláusula não falou que era golpe de vento. VB20, Fangshi, Lago de Vento. VG16, Fangfu, Palácio do Vento. Ou Mansão do Vento. 2 pontos que vão atuar diretamente aqui. E aí depois a Guiditan fica mais fácil para ela resolver o problema. Eu integro a acupuntura com fitoterapia. Para isso eu tenho que ter uma boa base dos dois. Então, rapidamente lembrar, fito e dieto, elas possuem características similares, a abordagem, a forma de aplicar é diferente de um para o outro. E como exemplo, eu gosto de falar, por exemplo, da hortelã. Eu poderia usar gengibre e outras, mas o hortelã fica mais fácil você entender. Na visão da medicina chinesa, o que o hortelã tem de característica? Sabor picante. Ah, mas ele arde na boca? Não, a medicina chinesa associa essa picância não necessariamente com arder de queimar. Mas aquela sensação, quem chupava bala house, por exemplo, e colocava na boca, que dá aquele... É uma ardência.
Se for uma substância picante fresca como hortelã, vai dar uma grande refrescância. Se ela for picante e morna, como o guedi, como o xandian, como outras substâncias que aquecem o gengibre, ela vai ter esse efeito de se espalhar, vamos dizer assim, só que aquecendo, enquanto que a menta, o hortelã, ele espalha refrescando. E aí que efeitos que ele tem? Ele atua sobre pulmão e fígado, dispersa. Então você tem as funções. Porém, eu posso usar junto com abacaxi para fazer um suco de abacaxi com hortelã. Dietoterapia ou fito? Dieto. Ou eu posso fazer uma infusão de hortelã. Fito ou dieto? Fito. Ou eu posso fazer um molho para comer com carneiro. Quem é vegetariano, berinjela. Para não ter confusão. Tudo bem? É dieto. Agora, se eu faço uma infusão, uma decocção, é fito. Então, quando eu integro isso na minha alimentação, é dietoterapia chinesa. Quando eu acrescento isso como algo extra, é fitoterapia. Mas, obviamente, vai ter várias substâncias que vão se interligar. Quer ver um exemplo, trazendo um pouco mais para a nossa realidade? Frango, dietoterapia, correto? Uma canja de galinha, muitas vezes ela tem o efeito de fito. Deu para entender? Se eu chamar de canja de galinha é uma coisa, eu poderia chamar de decocção de frango. Deu para entender? Depende como eu uso. Se eu uso o frango ou a sopa de frango, não importa, no meu dia a dia, é dieto. Se eu estou com uma saúde debilitada, eu estou mais fraco, eu acrescento, ela passa a ser fito. Vamos acelerar. E aí, quando a gente fala em teoria de canais, trazendo para a acupuntura, já que a ideia é fazer essa integração, nós, que a grande maioria aqui já é profissional de acupuntura ou estudante, acaba lembrando que dentre as diversas funções da teoria de canais, é transporte de qi e sangue. Muitas vezes esquece do resto. Quem é aluno aqui da faculdade, no mínimo teve esse slide 2 vezes na formação. Mesmo assim, a gente acaba ficando aqui. Esquece do restante. Ajuda na formação de tecido? Sim, se a gente está falando de teoria de canais, vai levar qi e sangue, vai ajudar na formação. Via para tratamento de ervas. As ervas, elas têm que ter algum caminho para aprofundar, para exteriorizar, e a medicina chinesa vai chamar essa rede de caminhos de teoria de canais e colaterais. Integração de yin e yang, parte alta, parte baixa. Quantas vezes a gente usa ponto embaixo para problema no alto? Não existe salto quântico do qi na agulha. Esse efeito se dá através dos canais. Eu agulho lá embaixo, de alguma forma, eu tenho que chegar lá em cima. Se eu não entendo através dos canais, é porque eu não estou entendendo adequadamente a teoria da acupuntura. Volto a dizer o exemplo do G4. O G4 é bom para dor na face. Eu tenho que entender que é o trajeto do intestino grosso que chega até aqui. Mas eu vou usar G4 para problema do intestino grosso, para ajudar no movimento de fezes, seja diarreia, constipação. Não importa, não estou falando que é a melhor opção. Eu tenho que entender que o IG tem esse trajeto, mas a partir dessa região tem um ramo interno que vai chegar. Então eu preciso entender a teoria de canais. Ele é via de tratamento, a gente usa isso no dia a dia, moxa, ventosa, guaxá. E o pessoal esquece que se ele é via de tratamento, ele também é via de expulsão e de interiorização dos fatores. É através disso que a gente elimina os fatores também. Tá? Por isso que a gente tem que usar substâncias ou ervas que resolvem a superfície para liberar o que está agredindo por fora. Então, de acordo com o conhecimento da teoria de acupuntura e da fisioterapia, a gente vai perceber que dá para aplicar de maneira conjunta para que a gente tenha o máximo de efeito. Um exemplo simples, eu posso combinar ainda de forma de que ervas sejam aplicadas em pontos de acupuntura. Eu posso aplicar uma substância direto. Quer ver um exemplo simples? Já ouviram falar de alguém que usou algum emplastro, salompas, gelol, qualquer um deles? Tem substância fitoterápica ali? Na grande maioria das vezes, sim. Tem cânfora. Cânfora é da família da canela. Tudo bem? Então eu posso pensar de maneira genérica ou geral que a canela, seja o guedi, que é o ramo, seja o jouguei, que é a canela em pau, pode ser uma substância interessante para usar de fora para dentro. Quando as devidas substâncias são aplicadas a seus canais ou pontos relacionados, vai fortalecer a capacidade de regular o corpo e, através da regulação dos canais, atingir órgãos e vísceras, outros canais, fortalecer o que está deficiente, dispersar o que está em excesso. E ainda para que eu tenha um bom entendimento, se eu estou falando em erva, não adianta eu só saber o que ela faz, eu preciso saber como que ela faz. Lembra do tal IG4? Não precisa só saber, ele trata a dor de cabeça. Como que ele trata a dor de cabeça?
Qual é o mecanismo que ele tem para atender a dor de cabeça? Então, se eu pensar em erva, eu também preciso saber. Na acupuntura, é interessante eu saber qual canal. Sim ou não? Se ele é ponto fonte, se ele é ponto X, se ele é ponto Lô, se ele é ponto Mo, eu preciso saber. Na fitoterapia, eu preciso saber qual a natureza, qual o sabor, direcionamento, associação. Tem algumas informações que eu preciso saber. Se vocês acham que é muito, as duas primeiras são essenciais. Tem que saber, não tem jeito. É a mesma coisa que eu falar que canal que está o IG4. Tem que saber. Ah, mas a pergunta é simples, porque você já falou IG. Em chinês não é tão simples, porque eles não usam número, eles usam nome. Deu para entender? Em que canal que está o Tsusanli? Se eu falar E36, já entreguei a resposta. Isso aqui é essencial, eu tenho que saber essas duas. As outras são importantíssimas. Não tem nenhuma que é não importante. Quando eu falo em natureza, simplesmente eu estou falando de escala de Yin e de Yang. Como não é um curso de fitoterapia, eu vou apresentar mais rápido as informações, tudo bem? Obrigado, quem respondeu mentalmente. Se ele é mais Yang, é quente. Se ele é mais Yin, é frio. E eu vou ter as variações. Muito Yang, quente. Um pouquinho menos Yang, é morno. Muito Yin, frio. Um pouquinho menos Yin, fresco. E aí eu tenho um que o termo é neutro, mas não existe neutro 100%. Ele vai ser neutro tendendo a Yin ou neutro tendendo a Yang. Tudo bem? Então, ou a substância é neutra um pouquinho mais para morna, ou ela é neutra um pouquinho mais para fresca. E aí, uma passagem clássica, capítulo 74 do Suen, distúrbios de natureza quente devem ser resfriados, distúrbios de natureza fria devem ser aquecidos. E aí a gente já vai para um outro mito também, que a gente escuta muito, e de novo, eu até entendo o contraponto, que diz, a medicina chinesa se aproxima muito do conceito da homeopatia. Não, não se aproxima. Se é doença de frio, eu vou usar tratamento de calor. Homeopatia é tratamento similar. Seria frio com frio, calor com calor. A medicina chinesa, em alguns casos, vai usar frio para frio? Sim. Outras vezes vai usar calor para calor? Sim. Tanto que eu posso usar calor para moxa. Doença de calor, eu vou lá e seleciono o tratamento com moxa. Mas, via de regra, é normal. Se há um desequilíbrio tendendo para o Yin, eu vou puxar mais para o Yang. Se há um desequilíbrio tendendo para o Yang, eu vou puxar mais para o Yin. Isso é a base da medicina chinesa. Uma outra característica que todo mundo tem que memorizar, não tem jeito, é sabor. Quando a gente estuda lá a teoria dos 5 movimentos, normalmente a gente memoriza os 5 movimentos associados com 5 órgãos, correto? E aí vem aqui um slide e apresenta um monte de outros sabores que não está escrito. Essa é a forma de atuar com fito e dieto. São esses os sabores que a gente trabalha. Então, eu tenho que saber os sabores para poder aplicar de fato no tratamento. E eu vou falar um pouco mais. Mas a base que se usa na maioria das vezes é essa daqui do capítulo 78, que ela aparece várias outras vezes. Aqui no 78 aparece bem simples e direcionado. Ela apresenta direto. O picante anda ou caminha para o pulmão. Você já tem analogia direta. Aí eu tenho o sabor amargo caminha para o coração. Então tem todos esses sabores e essa é a forma que a gente vê na maioria das vezes nessa representação. Onde eu tenho amargo para o fogo, doce para a terra, picante para o metal, salgado para a água e azedo para a madeira. Tudo bem? Mas eu tenho as integrações de sabores. Eu não posso ter um agridoce. Eu não posso ter uma mistura de salgado com doce. Tem uma bolachinha japonesa que ela é adocicada com um pouquinho de sal por cima. Eu tenho doce com salgado junto. Eu tenho essas integrações de sabores. E aí, não basta para o bom profissional de fitoterapia ou de dieta ou de acupuntura que quer entrar nessa área saber só isso. Porque isso daqui é uma forma de ver. A outra forma que mais se usa é onde eu entendo o que o sabor faz. Tudo bem? E ao entender o que o sabor faz, fica mais fácil. Então, por exemplo, o picante, além do fato dele ter associação com o pulmão, e obviamente o intestino grosso, porque é um metal, eu tenho que saber que o picante espalha o Qi. É isso que ele faz com o Qi. Então é importante vocês saberem o que cada substância faz com o Qi. Da mesma forma que vocês devem ter memorizado, raiva tem relação com o fígado. Tudo bem. Além disso, o que ela faz com o Qi? Joga o Qi para cima. O que o medo faz? Joga o Qi para baixo. Cada emoção tem uma ação sobre o Qi. Cada sabor tem uma ação sobre o Qi. Independente do órgão diretamente associado. Tudo bem? Então,
aqui tem um resumo, depois vocês vão ter ele. Então, o picante, quando a gente fala que ele libera a superfície, porque o picante, o que ele faz com o T que eu falei? Espalha. Então, ao ingerir o picante, ele espalha. Se o problema está na superfície, eu espalho, eu jogo para fora. Resolvi a superfície. Por isso que, para refrescar a superfície quando o dia está muito quente, você vai tomar um suco de abacaxi com hortelã. E não é esse o popular? Hortelã refresca. A canela aquece. Alguém já ouviu falar da vozinha que a pessoa estava com febre, foi lá, deu um chá de gengibre com canela e a pessoa melhorou? Tudo bem? Por quê? Porque aqueceu a superfície e liberou. Vamos lá que já mostraram para mim que eu tenho mais 20 minutos. Tropismo de canal é uma outra característica importante de você associar. Cada erva foi depois associada com um canal. Pessoal, a associação de sabor e temperatura já tem lá no Shannon Ben Saldin, que é um texto período dinastia Han, 2000 anos. A associação com canais foi 500, 700 anos depois disso. Então ainda tem variações. Tá? Então, cada erva, cada substância tem uma associação com o canal. Na prática de terapia externa é muito usado isso. Ainda, cada erva, cada substância, ela tem um direcionamento. Joga o T mais para cima ou mais para fora. Então, por exemplo, o sabor picante. Então, o sabor picante, ele joga mais o T para cima e para fora. Sabor amargo, joga o T mais para baixo. Eu já entreguei, né? Para dentro e para baixo. Então, cada um tem sua ação. Então, por exemplo, se vocês pegarem algo que é muito amargo, tende a jogar o T muito para baixo. Então, por exemplo, uma mulher que está grávida, que já tem uma sequência de abortos espontâneos, não é interessante comer muita berinjela. Porque berinjela tem um sabor amargo. Ah, mas a berinjela não é abortiva. Não falei que a berinjela é abortiva? Falei? Eu falei que a berinjela, por ser muito amarga, tem um fluxo para baixo. Eu posso quebrar o amargor da berinjela? Sim. Aí eu atenuo essa característica. Deu para entender? Mas eu preciso saber o que o sabor faz. Então, uma outra característica é a atuação dos canais. Então, dependendo da substância, ele tem, por exemplo, a picante doce. De novo exemplo do ramo de canela, tende a jogar para cima e para fora. Então, eu tenho que entender um pouco dessas substâncias. E aí, lembrar, quando a gente fala em tratamento de fito, a gente tem que pensar não só na erva, porque raramente, muito raramente, a gente usa uma única erva, praticamente são fórmulas, tá? E eu tenho que saber qual a forma que eu vou aplicar. Vocês acham que eu ingerir a mesma substância em pó tem o mesmo efeito de ingeri-la como decocção? É o mesmo efeito de eu ingerir em cápsula? Não. Se alguém já tomou algum remédio para dor de cabeça, que eu não vou fazer propaganda, que vende em comprimido ou em cápsula oleosa com líquido, já deve ter percebido que o efeito é mais rápido num tipo do que no outro. A mesma dosagem, mesma extração, mesmo tudo. Mudou a forma de apresentação, pode mudar o efeito terapêutico. Então, rapidamente, os princípios clássicos de combinação de pontos, que se a gente parar para pensar, a gente também usa, mesmo que sem pensar, na acupuntura, ele remete a uma hierarquia que o chinês associou, obviamente por causa do sistema da época, com o sistema feudal. Então a gente fala em erva imperador, eu posso pensar em ponto imperador. Às vezes você olha uma formulação, você começa a perceber, e você começa a montar a formulação a partir de um ponto. Exemplo, a paciente de vocês tem queimação no estômago, tudo bem? Pode ser? VC12 e 36 não tem característica de ser imperador? Em alguns casos o VC12 vai ser imperador e o E36 vai ser ministro, ou seja, aquele que auxilia direto, e outras vezes vai inverter. Mas aí eu posso ter essa gastrite por frio ou por calor. Eu posso ter por excesso ou por deficiência. Se for por calor, eu não posso colocar um emissário ou um assistente como o E44, que tira calor. Eu não posso colocar um auxiliar como o bexiga 20, que vai atuar no baço para dar suporte para o estômago melhorar. Sem querer, às vezes a gente já monta a formulação de acupuntura com uma hierarquia dessa, mesmo que a gente não pense. Mas, a partir de agora, comece a pensar, quando vocês tiverem dificuldade em traçar uma combinação de pontos, qual é a minha base? Qual é o meu foco principal? E aí você começa a montar os acessórios. A gente só tem que tomar cuidado para não colocar um monte de assistente, porque quando você tem um monte de assistente, o trabalho não é feito direito. Porque um quer ficar mandando no outro depois. Deu para entender? Você coloca, às vezes, muito assistente e não dá o comando adequado, todo mundo quer ser imperador. E aí uma outra frase para vocês. E aí fica na cabeça.
no mundo, ideograma realmente de mundo, não há doenças que são difíceis de tratar. Há médicos, e aí eu não estou falando de medicina ocidental, estou falando de terapeuta, há médicos que não são bons no tratamento. Não há ervas que não há nas ervas não há substâncias difíceis de substituir. Há pessoas que não são boas na substituição. Ah, mas eu não estudo fitoterapia porque eu não vou achar todas as ervas no Brasil. Estuda direito que você sabe substituir. Deu para entender a mensagem? Não sou eu que estou falando. Tem mais gente dizendo. Ah, mas eu prefiro o fito-ocidental. Legal. Por que você não faz as duas? Tem muita gente que se dedica ao estudo. Aqui na faculdade tem o José Sensini, que faz um trabalho muito legal de comparação. Ainda não é 100%, porque a gente está falando de uma comparação de 5, 6, 7, no máximo 10 anos, com uma comparação de 3.000 anos. Deu para entender? Mas, não tendo aquela substância, substitui. Agora 10 minutos. Está indo muito rápido esse tempo. Então, pessoal, o que a gente tem que ter é o seguinte. Pensa, quando ele está dizendo não há doença difícil de tratar, óbvio que há. Mas quanto melhor, quanto mais a gente se dedica, mais fácil vai ser para a gente poder tratar. E eu não estou falando de curar o paciente, deu para entender? É tratar o paciente, auxiliar, melhorar a qualidade de vida do paciente. Então, como exemplo aqui, rapidamente, um grupo, normalmente quando vocês vão estudar fitoterapia, esse é o primeiro grupo de ervas. Quem vai estudar fitoterapia, e a parte mais pesada, a parte mais maçante, é estudar erva por erva. Não tem jeito. Às vezes o pessoal desiste. Ah, professor, não tem jeito, é pesado. O que vocês acham mais legal? Aula, tratamento de doenças ortopédicas ou tratamento de sequela de AVC, ou uma aula, localização de ponto a ponto dos 12 canais. O que é mais legal? Tratamento. Não adianta. Só que sem saber o ponto a ponto, não dá para dar uma aula de tratamento. Sem saber erva por erva, não adianta eu querer ensinar a fórmula. Tem gente no Brasil que inverte essa ordem. Mas é difícil. Literalmente, eu tenho aqui as substâncias que são picantes e mornas e liberam a superfície. Um exemplo, só para reforçar o que eu já passei, o guidi, ramo de canela. Tá? Em medicina chinesa, o chinês só tem que saber isso, e ele já sabe do que eu estou falando. No Ocidente, não tem muito jeito, a gente tem que saber isso, isso e isso. Por quê? Porque eu tenho que saber qual é a planta, e eu tenho que saber qual é a parte da planta. Por exemplo, marhuan, herba efedra. É a erva de onde sintetiza-se depois para fazer efedrina. Tudo bem? Marhuan, ela tem um efeito. Marhuangan, a mesma planta, só que eu falei da raiz. Tem um efeito oposto. Se marhuan usada, ela pode elevar a pressão arterial, marhuangan eu uso para baixar a pressão arterial. Estou falando da mesma planta, só mudei a parte dela. Então não adianta eu só saber a planta, eu tenho que saber a parte. Por isso que râmulos é o ramo da canela. E aí, como que eu tenho que saber? Lembra que eu falei que tem duas coisas que são essenciais? Picante doce e morna. E aí os canais mais associados. E aí eu vou partir para o que ela faz. Então, se a gente pudesse, esse slide é o que todo mundo tem que memorizar se quiser estudar uma planta. Porque se eu entender isso, eu começo a lembrar o que um faz, o que outro não faz. E aí, a partir daí, eu vou para os efeitos e funções. Alivia o exterior, aquece os canais, aquece o yang do peito. Eu vou roubar uns minutos, tá, Denise? Já fica aí de crédito. Não adianta virar o rosto, Denise. Eu falei que eu vou roubar uns minutos. Fica tranquilo. Exemplo simples, o pessoal não usa canela porque pensa que em canela, ou goeditan, a própria fórmula, ela é uma fórmula muito boa para liberar a superfície, porque é assim que ela é descrita nos livros. Só que se você não entender os ingredientes, você vai falhar em alguns casos. Depressão, tudo bem? Depressão, se a gente pensar, e aqui eu estou falando bem simplificado, tá? Depressão, 5 emoções da medicina chinesa. Na depressão, dá para perceber que está faltando alegria? Dá para perceber? Ah, mas está sobrando tristeza. Ah, qual que está faltando? Alegria. Na grande maioria das vezes está faltando alegria. Emoção tem uma característica mais yin ou mais yang? Emoção tem uma característica mais yin ou mais yang? Yang. Alguns responderam yin. Se eu repetir a pergunta, dei a dica que era para yang. Tudo bem? Então, yang. Qual é o órgão responsável por essa emoção? Coração. Respondendo, por que é yang? Eu consigo segurar uma emoção? Não. Normalmente, para facilitar, não é tão simples assim, mas só para facilitar. O que eu não seguro tem mais característica yang, o que eu seguro tem mais característica yin. Por isso que a gente fala que função é yang e forma é yin. Eu preciso dos dois. Mas
Eu não consigo segurar a minha emoção, ela é puro yang. Então, eu poderia falar que em alguns pacientes com depressão eu tenho uma síndrome de deficiência do yang do coração? Sim. Na acupuntura, normalmente, o pessoal não usa essa linha de raciocínio, mas na fita eu posso usar. E aqui está dizendo que ele tem uma função de fazer o quê? Aquecer o yang do peito. Por isso que Gui de Tang também é uma fórmula que eu posso usar para depressão, porque ela aquece o yang do coração. Ah, mas nas indicações dela não diz nada disso. É, porque você só leu a indicação e não tentou entender para que ela serve. Perceberam a diferença? É a mesma coisa, que ponto é bom para isso, ou por que esse ponto é bom para isso? Agora, entendendo erva por erva, eu começo a ficar mais fácil. Eu posso usar até para aquecer o Chong Mai? Posso. Então, será que eu posso usar para uma doença que causa frio ou obstrução no Chong Mai, que leva a uma dificuldade de engravidar? Mas a fórmula não é descrita para isso. Não, não é descrita para isso. Por isso que você tem que entender o que ela faz. Esse é o detalhe. Como e por que ela faz. E aí, quando você estuda uma erva, dosagem média e máxima, paciente com risco de sangramento, se ela aquece o yang, paciente com extrema deficiência de yin, eu tenho que tomar muito cuidado, porque quem tem muita deficiência de yin já tem o que sobrando? Yang, então tomar cuidado. Se a pessoa já tem hipermenorreia, está menstruando demais, eu coloco mais yang, mais calor, eu posso agravar. Então, não adianta eu só ler isso. Por que disso? Alguns falam da evitar na gravidez, porém, Gui de Tang é uma forma que eu posso usar para prevenir náusea, porque no Shanlun, náusea normalmente é causada por frio no estômago. Agora, não está dizendo que é proibido, é para eu tomar cuidado. Quais as principais formas de uso do Gui Di? Decocção, pílula ou pó? Uma variação, lembra que eu falei que a planta era a mesma? Só que em vez de ser Gui Di, é Jougui, já da casca da canela, e aí eu tenho as ações dela. E aí eu tenho vários pontos que eu poderia pensar, que eu poderia associar com o uso do Gui Di. Não que vá substituir, mas pode acontecer um momento você não ter Gui Di? Pode. Se é uma depressão, será que não é interessante uma combinação de VG20 com VC8? Se é um caso de náusea, será que não é interessante VG20 com VC12? Se é para aquecer o peito, será que não é interessante VZ17? Então, não quer dizer que esses pontos substituem o Gui Di. Um pode potencializar o outro, um pode melhorar o efeito do outro. Tudo bem? Conhecendo a acupuntura e conhecendo fitoterapia, certamente é um bom médico. Pois isso é dito que a acupuntura, por isso é dito que a acupuntura e moxa-bustão e fitoterapia necessitam-se mutuamente. Literalmente, é assim, por isso é dito que a acupuntura e moxa e fitoterapia, um precisa do outro. Necessariamente, um precisa do outro. E se eu entender isso, quer dizer que eu tenho um potencializando a ação do outro. Um está melhorando a ação do outro. Para finalizar minha palestra, vou trazer uma imagem aqui. Esse aqui é um dos livros que o PH fez a tradução. Por que eu estou trazendo esse material? Porque o Anletin foi um dos grandes nomes também de estimular essa associação de erva com acupuntura. Tem um capítulo dele que apresenta uma fórmula que tem 10 ervas, onde ele faz uma associação com 10 agulhas. Não quer dizer, obviamente, que é uma substituição direta, mas você entendendo, quem tiver a oportunidade de adquirir o livro, quem quiser, tem lá esse capítulo, ele vai falar qual ponto tem associação com qual erva. Então, essa erva aqui tem muito a ver com Nutriruim. Que ponto na acupuntura tem muito a ver com Nutriruim? Baço 6, então tem essa associação. Tem uma fórmula nesse livro que é chamada de Lao Shi Jian, são 10 agulhas do idoso, ou 10 agulhas velhas, ou 10 agulhas antigas. Essas 10 agulhas, elas foram moldadas com base numa fórmula que chama-se Bujun Yi Qi Tang. Bujun é tonificar o centro, e Qi é beneficiar o Qi. Será que não é interessante no paciente debilitado, enfraquecido, eu fortalecer o centro e beneficiar o Qi? Agora, e se eu uso a acupuntura, essas 10 agulhas e mais a fórmula? Aí eu volto para aquele slide do começo, atacar de fora com a agulha, atacar de dentro com erva. Tem para onde a doença fugir? Não. Então, aproveitando o momento, aproveitando a citação, é interessante vocês juntarem esse conhecimento. Quanto mais vocês puderem integrar o conhecimento, falando uma mesma linguagem, entendendo adequadamente, melhor o benefício para o paciente de vocês. Tudo bem? Para que eu possa trabalhar com acupuntura de maneira adequada, eu tenho que saber ponto a ponto, para poder montar uma formulação de pontos, uma combinação e gerar o efeito, correto? Sim ou não?
Por quê? O paciente pode chegar para vocês com gesso no braço, impedindo de você usar IG4 e IG11, por exemplo, e aí você não sabe o que fazer. Você substitui. Deu para entender? Agora, chega para vocês um paciente que você só decorou que é aquela fórmula que tem que usar, e não tem aquela fórmula, e você só sabe trabalhar com fórmula, você não tem o que fazer. Para estudar fitoterapia tem que estudar erva por erva. Tem que saber o que a erva faz dentro da fórmula. No Brasil, via de regra, quem nunca estudou fitoterapia ou quem já ouviu falar de fitoterapia, a fórmula que mais prescreve é Liu Wei de Huan. Você chega para alguém e fala assim, mas você sabe de fito? Eu já ouvi dizer, o que você conhece? Liu Wei. E aí o pessoal usa Liu Wei sem saber nem o que tem dentro. Liu Wei é uma excelente fórmula para nutrir o yin, por exemplo. Não vou nem falar para outras coisas, para nutrir o yin. E aí eu já vi casos. Eu estou usando o Liu Wei para emagrecimento e não resolveu. Claro, ela é para nutrir o yin. Yin é forma, lembra? O obeso tem mais ou menos forma? Então, possivelmente, você fez um diagnóstico inadequado. Ou eu ouço perguntas do tipo, mas Liu Wei, eu posso usar Liu Wei para impotência? Até pode, se for esse o diagnóstico. Mas vocês sabiam, curiosidade, que Liu Wei foi criada para pediatria? Liu Wei foi uma fórmula criada num livro de pediatria. E o que é Liu Wei? Lembra que a gente falou das fórmulas clássicas? Liu Wei nada mais é do que uma fórmula que se chama-se Shanti Yuan, que tem 8 ingredientes, tirou-se 2 e formou uma fórmula de 6. Liu, em chinês, significa 6. Wei, sabores. Então, sua fórmula de 6 sabores com Dihuan. Dihuan é uma erva, é remânia. Então, ele tinha uma fórmula que tinha Fuzi, que é extremamente quente, para nutrir o yang do rim. Tirei isso da fórmula, tirei outro ingrediente quente, ela ficou só mais fria. Então, antes ela nutria o yin e o yang do rim, que é a base, e hoje só trabalha com yin. Não estou dizendo que ela é ruim. Deu para entender? Ela é boa, para aquela indicação. Agora, será que todo mundo que tem deficiência de yin tem igual deficiência de yin do baço? Será que tem igual deficiência de yin do fígado? Só que Liu Wei está lá pronta. Deu para entender? Agora, se eu conheço o ingrediente de cada uma delas, se eu conheço o ingrediente e a temperatura, sabor de cada um desses ingredientes, eu consigo ajustar. Ou eu sei que esse paciente precisa de um pouco mais, então toma Liu Wei porque eu não consigo mexer, porque ele já vem em cápsula, só que come uns 5, 6, 10 gramas de Gold Tea junto. Deu para entender? Porque Gold Tea nutre o yin. Então, entendendo o ingrediente, você consegue ajustar. Entendendo os pontos de acupuntura, você consegue ajustar. E aí, eu posso ter fitoterapia junto com moxa, fitoterapia junto com acupuntura, fitoterapia junto com tuiná. Quem já foi para a China viu o pessoal, às vezes, usando um óleo fitoterápico junto com a massagem. Quem já viu lá usando a erva junto com a moxa? Ou seja, já nunca ouviram falar de fazer moxa em cima de gengibre? E aí o pessoal só faz com sal e com gengibre. Mas eu posso fazer com sal, com gengibre, com fuzi, que eu falei que é extremamente quente, com pozinho de canela misturado, com alho, desde que eu entendo o que eu quero fazer, com casca de laranja, casca de tangerina. Eu posso fazer. Eu posso fazer um líquido terapêutico ou um vinho terapêutico, emergir isso daí com papel, aplicar o papel em cima do paciente, para que o corpo vá absorvendo. Estou estimulando o canal, estou estimulando o ponto, usando fitoterápico. Então, existem muitas formas de integrar. Muitas formas de integrar. O que a gente precisa ter é esse primeiro passo de buscar a fitoterapia. Tudo bem? Quem quiser, na hora do intervalo, eu posso dar algumas dicas, sugestões de integração. E como aqui não é o foco, eu não vou fazer divulgação. Mas quem quiser saber de curso, depois a gente fala. Tudo bem, pessoal? Sim ou não? Sim. Muito obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham gostado, pessoal.